Se você está exausto ao longo do dia, é por esses motivos. E aí eu vou te explicar hoje como é que o cansaço pode estar impedindo você de ter produtividade, ou seja, de fazer mais em menos tempo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Esses ladrões que acabam limitando você, acabam impedindo você de ter produtividade, de ter performance, de ter um bom desempenho, seja no seu trabalho, seja na tarefa que você está realizando em casa, seja uma tarefa acadêmica, seja um projeto. Então eu vou estar compartilhando com você quais são esses ladrões e, claro, o oposto dele, que é o que você deveria estar fazendo para conseguir estar menos cansado e ter mais produtividade. Bom, é o seguinte, gente. Primeiro de tudo, para você conseguir ter produtividade, você precisa ter energia. Isso faz sentido para vocês? Ter energia. O que seria energia? Eu percebo que a energia ela é dividida de duas formas. Existe a energia física, que é também conhecida como energia orgânica, certo? É a energia do nosso corpo. É a gente ter aquela disposição, né? Estar bem disposto, é ter aquele bem-estar para conseguir estar realizando e executando as tarefas. Sem sentir aquele cansaço, aquela sensação de exaustão que muitas pessoas sentem. É claro que, dependendo, né, da quantidade de tarefas, dependendo se a gente deixar de fazer algumas coisas, ter algumas boas práticas em relação ao nosso corpo, em relação à nossa saúde, tendencialmente, a gente vai ficar mais cansado e essa sensação de bem-estar, essa sensação de energia, essa sensação de bem-estar vai diminuindo. O segundo tipo de energia que eu percebo é a energia mental, que no caso é aquela nossa motivação para poder realizar as tarefas, realizar as atividades. Mas no caso da energia relacionada né, à motivação, relacionada à vontade de fazer algo, está muito correlacionada com o pilar da clareza, que eu venho apresentando para vocês, né? Clareza é você saber aonde você quer chegar, né? A clareza ela vem para te fazer duas perguntas: por que fazer, né? E o que fazer? Quando você sabe o que fazer e o porquê fazer, você tem muito mais clareza e você tem um pouco de motivação para poder realizar aquelas tarefas, né? Aqueles projetos, aquilo que você está buscando fazer. Então existem esses dois tipos de energia e para você poder ter produtividade, como eu gosto de estar reforçando, existem três pilares, gente. Eu já mencionei brevemente o pilar da clareza, depois você constrói o pilar do foco e depois você constrói o pilar da energia, que é o que a gente está conversando aqui hoje, certo? Esses três pilares são a fundação para a casa da sua produtividade. Agora, existem alguns ladrões que impedem, né, que sabotam, que limitam. Existem algumas práticas que você realiza no seu dia a dia, alguns hábitos que podem estar prejudicando a sua energia, sabotando a sua energia. Basicamente, eu vou utilizar a seguinte metáfora para vocês. Imagina que você tem um carro, e um carro lindo, um carro fantástico, um carro que você tem um sonho de ter, né? E aí você iria num posto e colocaria a pior gasolina que tem naquele posto nesse carro, lindo, bonito, fantástico, com excelente motor? É bem provável que não, certo? Mas as pessoas não se importam de consumir pior alimento, de ter às vezes a pior condição de sono, de ter às vezes ausência de atividade física. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês, sobre a tríade de energia, a ausência dela e a presença dela. O que acontece se você não tiver seguindo a tríade do tempo
E o que acontece se você seguir as recomendações da tríade do tempo? Então eu vou ser bem prático aqui, vou trazer exemplos práticos, mas mais importante do que eu trazer exemplos práticos aqui é depois você implementar, né? É adaptar o que eu vou falar aqui conforme a sua realidade para você estar cuidando desses aspectos para não sentir essa sensação de exaustão. Porque imagine o seguinte cenário, a pessoa tá lá, ela tem clareza, ela tem foco, ela tem um objetivo que ela quer alcançar, ela sabe quais tarefas realizar, ela tá tendo foco, só que ela começa a se sentir cansada, ela começa a se sentir exausta. E quando uma pessoa está cansada, quando uma pessoa está exausta, quando uma pessoa está indisposta, está sem energia, a chance de que essa pessoa procrastine a realização das tarefas é muito maior. A chance de que a pessoa não faça é muito maior. Por quê? Porque se eu estou cansado, meu corpo está pedindo socorro, a gente acaba, às vezes, ficando um pouco o quê? Desconcentrado. A gente acaba perdendo foco, perdendo performance, perdendo clareza. Às vezes a gente fica confuso sobre o que fazer. Tudo por quê? Porque está cansado. E aí como é que a gente resolve isso? E aí existe a base para a gente poder ter energia, tá? Existem vários aspectos, mas isso que eu vou falar aqui é o fundamental. É o que você com certeza já ouviu em outros lugares. É o que você já ouviu às vezes em palestras de neurociência. É o que você já ouviu em palestras sobre alta performance. Isso é o básico. Isso é o fundamental quando a gente está falando de energia. E isso que é o fundamental e é o básico sobre como ter energia é a tríade de energia. A tríade, ela inclui 3 aspectos importantes que eu vou falar com você, que é atividade física, nutrição e sono. Esses 3 aspectos. Se você cuidar desses 3 aspectos, com certeza você vai ter mais energia. Com certeza você vai estar cuidando e melhorando a sua energia. Com certeza você vai ter mais performance. E sem sombra de dúvida, você vai ter mais produtividade. Né? Com mais energia, você fica mais bem disposto, tem maior bem-estar para poder realizar as tarefas. E você está resolvendo um problema que às vezes você já enfrenta, um problema que você já tem, que no caso é o cansaço, que no caso é a exaustão. Tem pessoas que já acordam cansadas, né? Elas dormem e aí quando elas acordam por volta aí de 6, 7 horas da manhã, elas já acordam cansadas. E acha isso algo extremamente natural. Tem pessoas que começam no seu trabalho no período da manhã e já estão completamente exaustas. E eu falo com você, não é natural, não é comum, não é normal a pessoa estar cansada o tempo inteiro. Se a pessoa está cansada o tempo inteiro, algo está acontecendo, algo está ocorrendo. Às vezes não está havendo um questionamento por parte da pessoa sobre, nossa, estou cansado, por que será? Aí é importante primeiro você ter consciência disso. Nossa, estou cansado. Será por quê? Será que é por causa da minha alimentação? Será que é por causa que eu não tenho dormido direito? Será que é porque eu não tenho feito atividade física? Será que é por quê que eu estou cansado? Então vamos trabalhar? Gente, vou fazer uma pequena pausa, tá? Questão de 1 minuto, para vocês poderem pegar caderno, caneta, porque agora a gente vai entrar na parte prática da tríade, tá? Muita coisa para poder falar com vocês, para vocês terem energia. Então peguem, né, papel, caneta, um bloco de notas, pegue uma água também, né, porque a gente vai entrar agora. Questão de 1 minutinho, eu vou, tá? Mas eu já vou voltar.
Então vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, a tríade de energia, ela tem como intuito, tem como propósito de apresentar um framework com 3 aspectos fundamentais para que você possa ter energia. Esses 3 aspectos são básicos e que a gente escuta muito falar por aí em palestras, em livros, em artigos. E, gente, isso é o essencial, tá? Isso é o essencial, isso é o que é relevante, né? Existem outras técnicas por aí, existem outros aspectos que a gente vê por aí, mas isso aqui é o básico. Se você cuidar disso que eu vou falar aqui hoje, que é o que é básico, com certeza você irá perceber uma melhora na sua performance, na sua energia, e você ficará menos cansado ao longo do dia, tá? Então vamos lá? Os 3 aspectos da tríade de energia são atividade física, nutrição e sono. Vamos trabalhar primeiro a atividade física. Bom, a atividade física, quando eu menciono atividade física, eu estou me referindo a diversas atividades, né, que você pode fazer aí. Pode ser algum tipo de esporte, pode ser academia, pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida ao ar livre, pode ser andar de bicicleta, pode ser uma pessoa que arruma a casa já é considerada uma atividade física. Mas o fato é você mexer o seu corpo. Você está em movimento, né? E, gente, antigamente, muitos e muitos anos atrás, nos tempos tribais, as pessoas elas se movimentavam bastante, né? As pessoas que viviam nas florestas, nos tempos tribais, os nossos antepassados, se movimentavam bastante, né? Devido a ter que caçar o animal para poder comer, devido a se proteger, eles tinham que se manter em movimento constante, às vezes mudar de lugar com a tribo. Agora, hoje em dia, nos tempos modernos, as pessoas nunca precisaram tanto de atividade física, bem mais do que antigamente. Porque antigamente as pessoas movimentavam mais, os trabalhos eram trabalhos mais braçais, então as pessoas estavam constantemente em movimento. Agora, hoje em dia, nos tempos modernos, na modernidade, né, na contemporaneidade, que é o correto de se dizer, as pessoas, os trabalhos, eles são trabalhos assim que não exigem tanto esforço como os trabalhos atuais. Muitos trabalhos foram substituídos por máquinas, muitas atividades foram substituídas por máquinas, muitos trabalhos têm sido mais automáticos, trabalhos que eram mais manuais. Então, hoje em dia, muitas vezes a pessoa consegue resolver no celular, no computador, algum problema, alguma situação, fazer algo. Então, assim, nunca precisou tanto de atividade física como hoje em dia na contemporaneidade, pois as pessoas estão em menos movimento, estão em menos constância. Então, é importante a atividade física para melhorar o seu bem-estar, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar diversos aspectos em relação à sua saúde. Isso quem diz não é o Vitor, mas quem diz é a OMS, Organização Mundial da Saúde. Quem diz isso são os médicos, quem diz isso são os estudos, são os artigos científicos dentro dos campos, né? Dentro dos periódicos em relação a esse tipo de atividade. Quem diz isso são os livros. Quem diz isso são os mais diversos estudos realizados com os mais diversos grupos de pessoas, com os mais diversos perfis de amostragem. Então, atividade física é algo que é mencionado, é algo que eu vejo muita gente recomendando, e é o básico. É o básico, é fundamental. É claro que antes de você fazer a sua atividade física, obviamente, é importante que você compreenda, né? Tenha consciência de como é que está a sua saúde, se você pode fazer determinada atividade física, se você não pode. Não é simplesmente fazer, existe aquela questão da individualidade, né? Até mesmo porque
Tem pessoas que têm alguma questão em relação à saúde, outras não têm uma questão em relação à saúde, outras preferem determinado tipo de atividade física, outras preferem um tipo específico de esporte. Então, tudo isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas a recomendação, assim, recomendado atividade física pelo menos 5 vezes na semana, certo? Segunda a sexta-feira, realizar algum tipo de atividade física. E, gente, se você é um indivíduo sedentário, se você não pratica nenhum tipo de atividade física, começa devagar, começa aos poucos. Começa às vezes, ao invés de ir para algum lugar de moto ou de carro e tem a oportunidade de ir caminhando até lá, né? 20, 30 minutos de caminhada, vá caminhando. Se você tem a oportunidade de trocar o elevador pela escada, vá de escada. Se você tem a oportunidade de ir andando até determinado lugar, vá andando, vá caminhando. Se você tem a oportunidade de acordar pela manhã e em casa mesmo tá praticando, né? É possível de você estar praticando alguma atividade física. Tem diversas, gente. Tem vários tutoriais, inclusive no YouTube, de profissionais compartilhando como fazer determinadas atividades físicas, né? Tem, por exemplo, flexões de braço, tem, por exemplo, abdominais, tem, por exemplo, polichinelos, tem diversos. Ou você mesmo, né? Coloca um fone de ouvido pela manhã, fazer uma caminhada, às vezes no bairro onde você mora, ou uma corrida mesmo, se você já caminha, né? Aumentar aí um pouco mais a intensidade. Ou se você gosta de bicicleta, andar de bicicleta também pode ser uma atividade. Ou atividades coletivas, né? O único problema das atividades coletivas, como por exemplo o futebol, é que às vezes a pessoa... os únicos dois problemas que eu vejo na atividade física, como por exemplo futebol, é que o futebol normalmente não é tão regular, né? As pessoas que praticam futebol não é algo que a pessoa pratica regularmente. É algo que a pessoa pratica às vezes uma vez por semana. E é recomendado a atividade física pelo menos 5 vezes na semana. Ela está em constante movimento. E além disso, um outro pequeno problema que eu vejo na atividade coletiva, como por exemplo o futebol também, é que tem momentos que a pessoa está parado ali, né? E quando a bola vem para ela, aí a pessoa fica em constante movimento, mas depois esse movimento para. Então, assim, é interessante isso também. É claro que você pode conciliar uma atividade coletiva, como por exemplo o futebol, com outras atividades individuais, como por exemplo corrida, como por exemplo caminhada, como por exemplo andar de bicicleta. Ou se você gosta de academia, também pode ser uma possibilidade. Mas, sem sombra de dúvida, atividade física vai te ajudar para que você consiga ter mais energia, estar mais bem disposto, tem aquela sensação de bem-estar, aquela sensação gostosa que a gente sente depois que a gente pratica uma atividade física, tendencialmente você vai sentir, certo? Então, o primeiro aspecto da tríade de energia é atividade física. O segundo aspecto da tríade de energia é a nutrição. E olha, eu não sou nutricionista, tá? Me interesso bastante pela área da nutrição, mas eu não sou nutricionista, não sou nutrólogo, mas acho interessante, acho relevante, estudo bastante sobre o assunto, e o que eu trago aqui para você sobre nutrição, sempre quando eu falo sobre nutrição, quando eu falo sobre atividade física, quando eu falo sobre sono, eu trago a visão dos profissionais em relação a esse assunto. Eu trago a visão dos especialistas sobre esse assunto. Eu trago a visão dos profissionais do que a OMS, Organização Mundial da Saúde, está falando sobre atividade física, sobre nutrição, sobre sono para melhorar. Então eu trago a visão dos artigos científicos, das obras literárias sobre esses assuntos para poder trazer aqui para você. Então eu aprendo, coloco em prática na minha vida também para melhorar ela de forma significativa, né? Eu não sou um teórico,
E eu apresento para vocês aqui o que eu acho que é mais relevante, segundo esses especialistas. Então, no caso da nutrição, a alimentação ela vai fazer uma grande diferença. Porque imagina o seguinte cenário. A pessoa acorda, aí qual que é o café da manhã tradicional? Pão, pão com mortadela, um copo de leite com Nescau. Aí o que a gente tem aí? Pão, farinha, normalmente farinha, ou seja, logo pela manhã já vai fazer com que a pessoa eleve o seu nível de, eu iria dizer glicose, mas não necessariamente, né? Mas é o que acontece, né, com farinha. Farinha se torna glicose, de certo modo, no sangue. No caso, mortadela, carne processada. Depois, a gente tem o leite, leite benéfico, né? O leite tem cálcio e vários outros benefícios, mas tem pessoas que também são tolerantes à lactose. E a gente tem também Nescau, né? Ou algum outro tipo de achocolatado. Eu sou exemplo do Nescau, mas não é o Nescau especificamente, tá? Mas é açúcar. Então, açúcar, obviamente, a gente já sabe que não faz bem. Farinha, as pessoas já alto excesso de glúten, né? A pessoa fica um pouco mais inchada, a pessoa sente aquele cansaço que o próprio glúten proporciona, e alimentos que contêm glúten, como por exemplo torrada, por exemplo biscoito água e sal e outros alimentos que contêm farinha, né? Farinha branca, farinha de trigo. Então, no caso, tem certos alimentos que a gente consome, gente, que além deles não nutrirem o nosso corpo, o nosso organismo, eles acabam prejudicando o nosso corpo, o nosso organismo, fazendo com que a gente fique cansado e exausto, certo? Não dão energia para o nosso corpo, não dão aquela sensação de bem-estar, a gente fica aparentemente satisfeito no momento e depois a gente volta a ficar com fome de novo e sem energia, porque o foco é a nossa energia. Então, se a gente está consumindo alimentos que não estão dando energia e que não estão nutrindo o nosso corpo no médio e longo prazo, que é o que eu acredito que é o intuito de quando a pessoa vai fazer uma alimentação e ter uma alimentação, é com esse intuito. Então, evite certos alimentos, tá? É muito recomendado evitar açúcar, né? Açúcar, né, segundo os estudos, o açúcar pode ser tão viciante como alguns entorpecentes que a gente vê por aí. Isso não é mentira, tá? O açúcar tende a acalmar muitas pessoas em momentos difíceis, tá? O açúcar tende a ser a primeira opção, por exemplo, eu estou estressado, eu vou comer um chocolate. Então procura, gente, evitar açúcar, de verdade. Procura evitar alimentos industrializados, que é algo que a gente vê bastante por aí. Esses alimentos não têm muito valor nutritivo do ponto de vista para nutrir o organismo. Procure trocar então esses alimentos por frutas, por exemplo, manga, banana, né? Banana é um alimento riquíssimo. Ovo é um alimento que tem muita proteína, inclusive é muito recomendado comer ovo no período da manhã. Óbvio que não é recomendado fritar o ovo também, cheio de gordura também não é recomendado. Por falar em recomendado, óleo de azeite é recomendado você trocar ao invés daquele outro tipo de óleo que as pessoas utilizam bastante com frequência. Então fazer pequenas trocas, pequenas modificações na sua alimentação vai começar a apresentar uma mudança, né, para você na sua energia e na sua performance. Mas comece devagar, comece realizando mudança aos poucos, porque para a mudança poder ser duradoura, ou seja, para a mudança poder durar durante bastante tempo, é recomendado que ela seja gradativa. Então, começar aos poucos, realizando modificações, é muito importante, é muito relevante.
Terceiro aspecto terceiro aspecto da tríade de energia é o sono. É você melhorar o seu sono, tanto em aspecto de quantidade, como também em aspecto de qualidade. Ou seja, se a pessoa levanta várias vezes durante a noite, então pode ser que esteja tendo um problema de qualidade, né? O ideal seria estar dormindo a noite inteira. Agora, também às vezes tem um aspecto muito mais profundo também, que é um aspecto de quantidade, e que parece ser bobo, mas não. A quantidade também do sono é importante. Então, quanto tempo você tem dormido? A recomendação é dormir no mínimo, né, segundo a ciência, pelo menos 7 horas por noite. Inclusive, tem um bom livro que traz esses aspectos científicos sobre o sono, que é um livro chamado Por que Nós Dormimos. É um livro que traz assim diversos dados, diversas informações muito relevantes sobre o sono e que vai enriquecer muito a sua leitura, o seu conhecimento, para você compreender de uma forma um pouco mais profunda a importância do sono para sua vida. Então é recomendado você olhar quanto tempo você tem dormido, dormir no mínimo 7 horas. Outro aspecto importante, gente, sobre o sono é não troque a noite pelo dia, tá? Existe um processo chamado de ciclo circadiano. Esse processo não pode ser negligenciado, não pode ser ignorado. Então, procura estar praticando, né, estar dormindo aí todos os dias no mesmo horário, acordando no mesmo horário, dormir direitinho a noite inteira. Dormir no mesmo horário, por exemplo, 10 horas da noite eu vou dormir todos os dias. É um exemplo, tá? Para você aí. E vou acordar todos os dias às 6 horas da manhã. Isso é interessante, dormir e acordar no mesmo horário. Agora, trocar a noite pelo dia não é recomendado porque isso vai desregular o seu ciclo circadiano, tá certo? Então, cuida do seu sono, dorme bem, que você verá uma grande diferença na sua energia e na sua performance se você seguir essas recomendações da tríade de energia, tá? E você pode até checar por você pode se aprofundar depois em estudos em relação ao que eu falei aqui também, tá? E você testar por você. Olha, hoje eu vou cuidar do meu sono. Ou agora eu vou mudar algo na minha alimentação. Aí você observa o que acontece, tá? É importante você testar por você. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo que você tenha gostado e desejo que você tenha mais energia para você aumentar a sua produtividade. Um grande abraço.